Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça. Hoje vamos falar sobre um musical que vimos exclusivamente em Portugal. Acho que é a primeira vez que fazemos isso aqui no podcast Aquela Peça e, portanto, venham connosco falar sobre o Rente, um musical que nós vimos no Variedades o ano passado, em 2025. O musical estreou na Broadway em 1996, por isso é um musical, apesar de tudo, relativamente recente, e fala sobre a vida de um grupo de amigos em Nova Iorque. O Pedro daqui a pouco pode falar um bocadinho mais sobre os detalhes deste plot. Escolhemos em particular falar hoje sobre esta peça porque o musical está prestes a regressar a Portugal, ou seja, vai ter uma nova produção este ano em 2026, mais precisamente em maio em Lisboa e em julho no Porto. Portanto, é a oportunidade perfeita para podermos voltar a falar sobre ele e assim recordar aquilo que foi uma experiência positiva ano passado, não foi? Como estavas a dizer, este musical tem essa característica muito interessante, que é o primeiro musical aqui do podcast relativamente ao qual nós não temos um termo de comparação assim direto. O que faz com que, diria eu, é das primeiras peças em Portugal em que nós fomos, assim, sem qualquer expectativa, sabendo que é um produto internacional, reconhecido, cantado em todos os cantos, nós não sabíamos bem o que esperar. E eu admito, eu ao ver a sinopse, não era a sinopse que me atraía mais, mas acho que é importante apoiar as produções portuguesas e aqui estava um esforço meritório de uma companhia específica sobre o qual já falamos. Em termos de sinopse, o que acontece é o seguinte, é no fundo um musical que acompanha um conjunto de amigos em Nova Iorque, nos anos 90, muito focado lá está nos anos 90, uma história de amor, de paixões, de doenças, fatalidades, de circunstâncias, algumas delas intemporais, outras não tanto, outras mais específicas dos anos 90. Com a estética dos anos 90, acompanhamos em particular a história de duas personagens principais. É um musical muito equilibrado em termos da importância das personagens, mas vou-lhe chamar personagens principais, que é o Mark, que é um realizador, um produtor de vídeo, não sei bem como lhe é de chamar. Bom, é alguém que claramente está sempre com a câmera na mão a filmar tudo. E também acompanhamos a história do músico Roger e como eles estão à beira de ficar sem casa e vamos seguindo todas as histórias de vida daquele grupo de amigos. É daqueles musicais que ainda hoje, lá está, ainda hoje se fala sobre ele, ainda hoje se cantam as músicas dele e é daqueles que na altura teve um grande impacto. Aliás, diria que maior impacto na altura do que hoje em dia. Na altura ganhou 4 Tony Awards dentro de 10 nomeações, portanto uma performance em termos de prémios espetaculares e depois, 2 anos depois, quando estreou no West End, foi nomeado para 3 Olivier Awards, dos quais não ganhou nenhum, mas ainda assim registram-se as nomeações. E portanto é aqui um musical que acaba por surgir numa altura, avançando já para as minhas considerações, relativamente à sinopse, é um musical que é muito relevante para a época. E hoje em dia há lutas que ainda se mantêm, mas aquela estética toda de anos 90, o Mark sempre com a câmara de filmar, a quantidade de personagens que tinha sido e que para quem era um problema a doença, falar sobre a doença, admitir, combatê-la, aceder à medicação, etc. É uma realidade que, ainda que possa preocupar hoje em dia, não quero desprezar o tema, nomeadamente porque as doenças sexualmente transmissíveis estão, quer dizer, cada vez com as notícias parece que estão a subir novamente, parece que os comportamentos de risco estão a aumentar, mas nem é sobre doenças sexualmente transmissíveis em geral, é muito sobre a SIDA. E hoje em dia, não querendo desvalorizar o tema, a coisa está bastante mais controlada do que na altura. Na altura era um drama, lembro perfeitamente de viver nos anos 90 e as pessoas que quase que era uma sentença de morte a contrair SIDA. E hoje em dia, felizmente, graças aos avanços da medicina, já não é assim. Portanto, o tema, por um lado, e a estética do musical, por outro, fazem com que seja algo que eu imagino ter sido muito relevante na altura, mas que hoje em dia já não bateu tão forte. O que é que eu acho que bateu mais forte aqui nesta peça? Foi mais, nós entramos no Variedades, lá está, onde esteve em cena o ano passado, em 2025, e vimos aquele cenário e percebemos, bolas, finalmente, é isto que nós vemos lá fora e finalmente chegou. Um cenário complexíssimo, cheio de artefactos, extremamente interessantes, visualmente era um palco vibrante, utilizava-se imensa coisa que estava em cima do palco, sabia-se utilizar o espaço do palco que aparentemente é pequeno, pelo que até nos foi dito,
soube-se utilizar muito bem todo esse espaço, colocou-se a banda num cantinho e soube-se utilizar o resto, e acho que foi aí que é o grande destaque desta peça. Não sei qual é que é a tua visão. A minha opinião, eu partilho muito contigo, porque eu, à partida, quando soube que o musical ia ser produzido em Portugal, até fiquei um bocadinho com pena, porque não era uma narrativa que me interessasse muito. Lá está, a questão histórica, ser um musical que estava um bocadinho afastado dos nossos dias, ser um musical que, para mim, eu não conhecia imensas músicas, conhecia para aí uma música, aquela talvez que mais pessoas associam ao Rent, que é o Seasons of Love, porque creio que foi uma música que saiu do espectro do musical e começou a ser cantada normalmente, publicamente. Eu acho que tinha ouvido Seasons of Love sem saber que existia Rent. Era uma música que eu conhecia por outras razões que a razão desconhece. E, portanto, eu não tinha grande afinidade com o musical, e lá está. Os musicais sobre coisas da modernidade, tal e qual como talvez até já se tenha falado sobre, quando falámos sobre o Dear Evan Hansen, etc., têm sempre, para mim, algum problema, porque depois a atualidade é efêmera, não é? E há problemas ali discutidos que hoje em dia, apesar de continuarem a ser muito importantes, já não são notícia do dia, diga-se. E, portanto, primeiro, continua a ser importante, claro, trazê-los para o tema de debate, mas estava-me a fazer um pouco de confusão como é que seria possível tornar relevante um musical com este tipo de temáticas nos dias de hoje. Mas foi com este nível de receio que fomos ver o musical. Nós já conhecíamos a produtora, que é a MTL, que já tinha feito o seu primeiro musical, o Annie, uns anos antes, para além de organizarem anualmente um espetáculo bastante interessante que traz músicas da Broadway ao Jardim do Turel. Traz assim uma espécie de uma coleção de várias músicas de musicais ao Jardim do Turel todos os anos, e é uma produtora que tem tentado ao máximo trazer teatro musical profissionalizado, ao mesmo tempo que dar uma oportunidade de ensinar aos artistas portugueses, através de formação com artistas internacionais, técnicas de teatro musical que são feitas lá fora. E, portanto, é uma produtora que, para além de ter o desejo grande de trazer produções de teatro profissionalizado para Portugal, tem também esta característica de querer também formar atores altamente profissionalizados em teatro musical. Por isso, a expectativa que nós tínhamos era também por ver este primeiro grande trabalho num teatro maior, porque a primeira produção que tínhamos visto deles foi a Annie e foi num pequeno auditório, e esta era a primeira produção deles, e eles aqui iam poder mostrar muito o que eram capazes, e nós íamos poder ver então afinal o que é para esta produtora em particular o teatro musical profissionalizado. E foi com estas expectativas que eu acho que fomos ver um musical, mesmo tendo a noção que se calhar não seria o nosso musical. Mas tal como o Pedro estava a dizer, assim que chegámos, vimos o cenário e lembrou-nos logo o teatro muito profissional que nós vemos em West End. Era pormenorizado, tinha detalhe, tinha estudo, parecia que tinha existido um significativo esforço em não só se igualarem a uma produção internacional deste musical, que lá está, nós nunca vimos uma produção internacional do Rent, mas talvez alguns deles tenham visto ou tinham pelo menos essa noção. Eu sei que eles foram aconselhados por pessoas das produções originais, e assim que vimos o cenário percebemos logo que se tratava de uma versão muito profissionalizada de um musical. Quando vimos a efetiva encenação, que foi feita a cargo da Cici Martins, uma artista de teatro musical, atriz e encenadora, que claramente é dos nomes mais conhecidos do teatro musical em Portugal. Quando vimos efetivamente a encenação, o trabalho que foi feito com aqueles atores, muitos deles que nós não conhecíamos, outros que já conhecíamos de outras produções, outros conhecíamos do espetáculo que eles fazem lá está todos os anos, o Broadway no Parque, no Jardim do Turel. De facto, foi uma encenação muito completa, muito semelhante à Broadway, ou neste caso a West End, com o qual nós estamos mais familiarizados, até numa coisa tão simples que eu acho que falei com o Pedro quando saímos de lá, e só para resumir aqui esta parte, que é, por exemplo, quando saíram do palco e continuar a cantar enquanto se agradece, etc. Há certos pormenores muito específicos de teatro musical que nós se calhar não estamos tão habituados a ver em Portugal, e esta produção já se aproximava muito daquilo que nós estamos habituados a ver lá fora, em todas as suas características. Para além de, claro, elogiar mais uma vez certas coisas que nós se calhar já elogiámos aqui. Tinha uma banda em palco, muito bem integrada no cenário todo, e isso é muito significativo. E, portanto, o facto de nós não termos uma relação extraordinária com a temática não foi nada importante, porque nós adorámos na mesma, acho eu, a produção que foi feita em Portugal. E não sendo um musical, acho eu,
que nós tínhamos ficado a gostar de todas as músicas. Gostámos imenso de ver em palco, acho eu. Falaste sobre a banda em palco, queria só pegar nessa deixa para dizer o seguinte: o Variedades, nós já falámos aqui sobre este tema, nomeadamente num episódio recente. O Variedades é, diria eu, dos poucos teatros pelo menos em Lisboa, que tem um Orchestra Pit. Só que quando ele reabriu, foram montadas ali 2 peças e nós fomos ver uma delas em que o Orchestra Pit foi usado. Mas daí em diante, talvez já tenha sido usado para algumas produções, mas nas produções que nós já fomos ver, ele normalmente é substituído por lugares, porque acabam por estar ali, se calhar, não sei, para aí uns 30 lugares, estão ali 2 filas de lugares que acabam por ser importantíssimas a obter receita. Portanto, é um desafio adicional que é, ok, não vamos utilizar o Orchestra Pit, aquilo até sobe e desce, é muito interessante essa secção, mas cria aqui problemas, lá está, ou eventuais problemas na configuração do palco. Relativamente a atores, também falaste, eu achei o elenco era enormíssimo, dos maiores elencos que nós vimos num musical em Portugal, se não é o maior, é quase, tinha quase 20 pessoas. Se somarmos a isto música ao vivo, quer dizer, em geral, somando as 2 componentes, diria que é o maior elenco que alguma vez vimos, arriscaria dizer, pelo menos dos maiores. Não querendo aqui arriscar absolutos, e obviamente encabeçado pela Cici Martins, que é fabulosa, mas todos eles eu acho que estiveram bastante bem. E acima de tudo, eu, falando no coletivo, é a tal prova de que felizmente hoje em dia em Portugal já há atores de musicais suficientes para poder haver várias produções ao mesmo tempo e no meio uma delas que precisa de quase 20 atores. Eles existem. Recordo-me de me teres dito que quando entrevistaste o Rui Melo destacava exatamente isso, que era a sorte / trabalho, não é? Mas a vantagem que existem hoje em dia é termos uma quantidade suficiente de atores disponíveis para trabalharem num musical, coisa que se calhar há meros poucos anos atrás não tínhamos. E isso ajuda imenso a que produções deste género existam. Sim, eu acho que esta produtora, que é a MTL, tem também essa preocupação de formar, ao mesmo tempo que está a fazer as produções, formar atores para que não só nas produções deles, mas que haja uma pool maior de atores de teatro musical, porque às vezes vê-se muito, até creio que nós nas nossas redes sociais já tivemos pessoas a fazer este tipo de comentários, em que se vê muito, mas porque é que não produzem esta produção, porque é que não se faz esta, ou porque não se faz aquela, porque não havia. Em parte em Portugal há uns tempos havia poucos atores de teatro musical, porque tem que ser atores que saibam dançar, que saibam cantar, que tenham um conjunto de skills que muitas vezes não existia. Então se quisermos trazer, por exemplo, produções em inglês, ainda teríamos que ir para outro nível de ator. Portanto, não quer dizer que, por exemplo, nos últimos 20 anos não se tenha podido fazer musicais em Portugal por causa disso. Não. Houve, mas eram menos. E hoje em dia chegámos a ter já 3 produções de teatro musical ao mesmo tempo em Lisboa, por exemplo, às vezes. E, portanto, isso só é possível porque existe uma grande pool de artistas de teatro musical, diversos, às vezes de várias etnias e de várias origens, o que permite que possa haver mais produções de teatro musical. E esta produtora tem tido bastante essa preocupação também de formar atores de teatro musical específico, muito profissionalizado. Não é só teatro de revista ou outro tipo de teatro que com música que nós já íamos tendo em Portugal, mas sim teatro musical feito de uma forma muito profissionalizada e muito séria. E, portanto, parabéns para eles nesse sentido. Eu acho que aqui vou desviar um bocadinho, se me permites. Tu tocaste num ponto muito interessante que tem a ver com esta ideia de escola de atores. É importantíssimo haver isso, porque senão não existe ninguém na base. Se não existir ninguém na base, não existe ninguém para continuar, para fazer carreira disto. E nesse aspecto, com todo o respeito por outras produtoras bastante consagradas que produzem aqui musicais, como o caso da UAU, da Força de Produção, etc. Aqui a MTL e os seus fundadores, o Martim Galamba, o Ruben Madureira e a Cici Martins, têm a abordagem certa, que é, lá está, até inclusivamente noutras produções, por exemplo no Dear Evan Hansen, o ator, o João Sacoelho, que fazia de Evan Hansen, ele já tinha participado num daqueles espetáculos de verão que tinhas mencionado, o Broadway no Parque, da MTL. Portanto, o que aumenta aqui a importância destas iniciativas. Eu acho que há 2 coisas adicionais que eu acho que não são exclusivas da MTL, mas que a MTL veio lá está a reforçar, veio pelo menos trazer, se não reforçar, e que vale a pena aqui mencionar, e que são muito meritórias. A primeira, eu já falei sobre ela em tempos, tenho a ideia, que é
a baixa discriminação de preços que existe nos teatros portugueses face a teatros na Broadway ou no West End, que eu até usei aquela expressão, que é eu posso pagar X e a pessoa imediatamente ao meu lado está a pagar um valor totalmente diferente. E agora vê-se cada vez mais isso, e a primeira companhia que eu vi a fazer isso foi a MTL, nomeadamente no Annie. Certamente já teria havido outros exemplos, mas em que aquilo era uma plateia, nesse pequeno auditório, basicamente, nada mais, não havia cá balcões, não havia nada, não havia balcão à esquerda, balcão à direita, é tipo único, corredores laterais, tudo normal, do mais standard que existe, e havia ali um conjunto de filas que tinham um preço, premium, relativamente ao resto, porque se considerava que não se estava nem muito perto do palco, nem muito longe do palco, estava-se ali na distância perfeita. E o que é que isto permite? Isto pode ser, e quando abusado, atenção, que não foi o caso, mas quando abusado, pode ser prejudicial para o consumidor, mas no caso do teatro, nomeadamente do teatro musical, quando bem feito, torna-o acessível a um conjunto de pessoas. Porque eu, ao tornar algumas filas mais caras, consigo tornar outras mais baratas e consigo remunerar, como deve ser, todos os artistas em palco e todos os outros envolvidos, cenários, guarda-roupa, adereços, etc. Todos os envolvidos nas produções. E sinto que a MTL tem, nas suas produções, nomeadamente mais recentes, tem aprofundado isso. Lá está, não é só uma questão de plateia e balcão, é, ok, se calhar se isto é de visibilidade reduzida, custa menos, ou se está mais longe do palco, ou mais perto do palco. Eu tenho a ideia que, por exemplo, na produção do Rent, essas cadeiras de orquestra, que estavam exatamente no Orchestra Pit, tinham um custo, tenho ideia, ligeiramente superior ao resto da plateia. Não quero estar aqui a mentir, mas tenho ideia que havia pelo menos algum tipo de discriminação nesse sentido. Mas pelo menos em geral houve, e mais recentemente voltámos a ver isso. E também sinto que nos estamos a aculturar, nomeadamente com produtoras como a MTL, mas não só, a apreciar a música e os músicos em palco. Essa é a verdadeira magia do teatro musical, com todo o respeito pelos restantes. Essa é a cereja no topo do bolo. Todo o bolo é complexíssimo, é fabuloso, etc. Mas a cereja no topo do bolo é estarmos ali a ver algo naquela coordenação fabulosa com música ao vivo. E recentemente, muito possivelmente terá o seu episódio a seu tempo, mas muito recentemente fomos ver o In the Heights, no Teatro Variedades, produzido também pela MTL, e há uma coisa que eu fiquei maravilhado, honestamente, que foi, houve o curtain call, os atores despediram-se, saíram de palco, ficaram os músicos a tocar e toda a gente ficou na sala, toda a gente a ouvir os músicos a acabar de tocar. E é uma coisa que, eu não sei como é que é na Broadway, honestamente, mas em West End, já para aí 90% do teatro, se não mais, já teria ido embora para apanhar menos trânsito, para conseguir apanhar o metro mais cedo, para ir para casa, etc. E ali toda a gente ficou dentro da sala. E são essas pequenas coisas, esses pequenos gestos, essa aculturação do público que é crítica, relativamente ao qual acho que a MTL está a fazer um ótimo trabalho. Dar só esta nota, obviamente, podia ser perfeitamente, a música acabava e depois o elenco vinha despedir-se, mas não. É a tradição dos musicais, como a Beatriz estava a dizer há bocadinho, relativamente a isso e outros pontos, é a tradição dos musicais, um musical que se preze, há uma curtain call, sempre ao som da música, os atores vão-se embora e continua a música. Continua a música a tocar, são o maestro ali, pronto, continua a coordenar toda a banda, a orquestra, e isso achei que, pronto, é fabuloso estar a chegar cá. Só dar aqui duas notas relativamente na eventualidade de alguém nos estar a ouvir que coordene este tipo de produções, desta produtora ou de qualquer outra. Acho que há duas coisas relativamente às quais ainda podemos caminhar. Claro, o caminho faz caminhando. E, obviamente, é por isso que Roma e Pavia não se fizeram num dia e é por isso que ainda não estamos lá. Mas estamos perto, que é, primeiro, produções em inglês. Falaste disso, acho que é o próximo passo. Alguém tem que pegar nisso. Claro, tem que se formar atores, etc. Mas alguém tem que pegar nisso, ou, na minha opinião, devia, uma recomendação minha, mas algo que vale. Acho que há mercado, quer de não lhe vou chamar puristas, mas quer de pessoas que gostassem de ouvir as produções originais com músicas originais, quer do mercado de turistas. Eu tenho imensa sensação que os turistas chegam cá e há pouco para fazer à noite, porque as produções são, ok, podem ir a um cinema e tal, mas as produções de teatro são em português. Por exemplo, vejo cada vez mais turistas interessados em ir a jogos de futebol, nomeadamente do Benfica e do Sporting, não só, mas nomeadamente no que toca ao turismo em Lisboa, e não faz grande sentido esses terem essa possibilidade e haver outro segmento de turistas que podiam perfeitamente aproveitar as suas noites com outro plano. Eu acho que há mercado. Posso estar sem ingênuo, acho que há mercado. E é engraçado que no Broadway no Parque, que lá está, o espetáculo que a MTL organiza todos os anos no Jardim do Turel, muitas vezes estão lá turistas.
porque o espetáculo também tem um bocadinho mais de narrativa em inglês. O ano passado até foi apresentado por 2 americanos bastante conhecidos no mundo do teatro musical. Portanto, existe vontade de pessoas que se calhar gostam mais de espetáculos culturais, gostam mesmo de musicais ou gostam de teatro no cômputo geral, de assistir a espetáculos. E aqui em Portugal a barreira da língua acaba por ser um impedimento, não é? Provavelmente não vão conseguir ir ver musicais que sejam 100% em português, ou se calhar não querem. Por acaso agora no Indie Heights estavam 2 senhores atrás de nós que me pareceram ingleses, ou pelo menos estavam a falar em inglês, não sei se eram ingleses ou eram americanos, mas não é muito normal, não é? Mas claramente pelo menos um deles estava altamente familiarizado com o material original, porque ele só, ou então também falava português, porque ele só se ria a certa altura, mais ninguém se estava a rir, ele ria-se tudo, mas pronto, é o meu desabafo. Pois, como são musicais conhecidos, pode ser que estejam familiarizados com a versão original e até consigam perceber o que é que se está a passar em palco. Mas para outras pessoas que se calhar não estão, não conseguem vir ver pela primeira vez aqui, porque é todo em português, que é bom também, né? Mas era giro às vezes podermos ter mais algumas produções na sua língua original. O que faz com que tenhamos certas músicas icónicas em português. Também podemos ver isto pelo lado positivo, não é? Há um lado positivo em tudo. Neste caso, não sei qual é que é a tua música favorita, a minha, eu fiquei muito fã do La Vie Bohème, porque não só da música em si, é aquele caso típico que é, eu até tenho todo o gosto em ouvir aquilo, tenho todo o gosto em ouvir a música, separadamente, mas com toda a encenação, é provavelmente das encenações mais complexas, das coreografias mais complexas do musical, do próprio musical, e em que tem a oportunidade de mais gente participar. No Seasons of Love também, mas lá está, aqui é uma participação mais complexa e portanto ficou mais na cabeça. Não sei qual é que será a tua música de eleição? Sim, antes do musical eu gostava muito do Seasons of Love. Porque, pronto, e até porque, again, tínhamos visto uma interpretação do Seasons of Love no ano anterior, creio eu, a estrear o musical Rent no Variedades, precisamente no Broadway no Parque, com a Keala Settle. E não sei se eu tive a sensação que ia haver um Rent em Portugal logo nessa altura, ou se já sabia por alguma razão, mas pronto, foi bom logo. E depois, quando vimos o musical, eu estava um bocado expectante, não sabia bem onde é que aparecia o Seasons of Love no Rent, não sabia bem que era aquela música antes de ir para intervalo, creio eu. Mas eu acho que a música mais impressionante no musical é de facto o La Vie Bohème. E tu podes não ouvir recorrentemente, mas eu, depois de ver o Rent em Portugal aqui no Variedades, fiquei completamente fã de La Vie Bohème e é uma música que eu tenho na minha lista de Spotify e ouço com muita regularidade. Gosto mesmo. E é sobretudo uma música, não é que seja de grande avanço na história, como nós já falámos aqui, mas é uma grande encenação em palco. Pronto. Muito teatral, acontece muita coisa e quase todos estes elementos do grupo têm uma participação e, portanto, é muito gira. E acho que é um grande momento do Rent enquanto musical é o La Vie Bohème. Dar só aqui uma nota, é um parênteses, desculpa. O La Vie Bohème fecha a primeira parte, o Seasons of Love abre a segunda. Pronto. Tenho ideia que era assim. Eu tinha ideia que era assim qualquer coisa desse género. Eu achava que o Seasons of Love, antes de ver o musical, era uma música extremamente principal do musical. Senão, porque é que tinha vindo cá para fora, não é? Pronto. Mas, é na mesma uma música bastante principal do musical, mas em termos de encenação, o La Vie Bohème é muito mais tocante, acho eu. E também fala de vários problemas, e de ser jovem, de ter problemas na vida e tal, e portanto acho que é fácil qualquer pessoa identificar-se com ela. Antes de irmos à classificação, eu não me esqueci daquele segundo pedido, daquela segunda tendência que eu gostava que fosse integrada. Em jeito de resumo, acho que este tipo de produções cada vez mais profissionalizadas idealmente deveriam ser vistas por cada vez mais gente. Nós ainda temos uma estrutura de venda de bilhetes muito rígida, muito fixa. Já falei da questão da discriminação de preços, que está a mudar, e ainda bem. Sim, também faz falta uma modalidade de venda de bilhetes do género Rush Tickets, Day Tickets ou Lottery Tickets, em particular o Lottery Tickets. No fundo, dar a possibilidade de Day Tickets ou Rush Tickets, simplificando, são bilhetes comprados no dia, e Lottery Tickets é através de lotaria, atribui-se a possibilidade de um conjunto de pessoas selecionadas que se tenham inscrito de antemão. Pronto, sorteamos parte dessas pessoas para poder comprar bilhetes a um preço mais acessível, numa lógica que é,
se a sala não encher, porque não disponibilizar bilhetes a preços mais baixos? Isto é uma coisa que já é feita há anos e anos na Broadway, em West End, e lá está, obviamente, nunca tornando isto uma regra, ou porque senão as pessoas iam esperar sempre até o último dia para comprar bilhete, mas, por exemplo, Lottery Tickets tem essa vantagem, é uma situação excepcional, um número de bilhetes que pode ser definido pela produtora e dizer, ok, se me sobrarem estes 10 lugares, eu sorteio 10 bilhetes que podem ser adquiridos, em vez de serem se calhar 20, 25 ou 30 euros, se calhar se forem a 15, 18 euros, qualquer coisa. E acho que até é proveitoso para ambos. É proveitoso para os espectadores que podem ver e é proveitoso para as produtoras que, por um lado, estão a maximizar a receita com cada lugar e, por outro, não precisam de fazer coisas como, por exemplo, o Trindade faz, que é, quarta-feira é dia do espectador e é mais barato, mas depois tem produções esgotadíssimas, quando podiam perfeitamente para certas produções, como, por exemplo, ainda a que vai haver em breve o Clube dos Poetas Mortos, podia perfeitamente fazer o preço normal às quartas-feiras que as pessoas iam lá às mesmas. Agora, se houvesse uma produção com menor adesão, ok, aí sim aplicavam esse preço especial mediante condições especiais. Acho que ambos ganham o espectador e ganham as produtoras. Mas pronto, fica aqui o meu repto. A dica. Eu sobre isso, eu partilho em parte a tua opinião, apesar de ter aqui um bocadinho a sensação de que ainda não sei se temos um público de teatro robusto o suficiente para que essas ferramentas possam existir em Portugal, até porque em algumas produções pode fazer sentido, em algumas peças mais esgotadas pode fazer sentido, mas globalizar isso para o teatro português no geral, não sei se ainda estamos prontos para isso, espero que sim um dia. Mas, tendo em conta que nós, nomeadamente nestas produções mais profissionalizadas, não só esta do Rent, ou algumas coisas que se fazem, por exemplo, no Maria Matos, ou lá está as peças do Trindade, que são peças que ficam em curtas temporadas e extremamente lotadas, eu acho que seria positivo, já depois da peça ter estreado, continuarem a haver regularmente lugares e a possibilidade do público que só soube da peça agora, ou porque de repente começou-se a saber, através de críticas, notícias, etc., que a peça estava de facto com muita qualidade, poder concorrer à possibilidade de ir ver a peça. Lá está, o Clube dos Poetas Mortos, nós comprámos bilhete há pouco tempo, porque já estava bastante preenchido e nós tínhamos o receio razoável de que esgotasse. Mais uma vez, como muitas vezes acontece em peças do Trindade, felizmente esgota, atenção, é ótimo que esgote, mas não termos tanto este pânico constante de vai haver uma produção de grande qualidade, tem que comprar o bilhete já, porque senão vai esgotar. Porque sabemos que nunca vai haver uma poolzinha de lugares guardados para quem eventualmente puder comprar o bilhete no dia. Já não se vai à bilheteira, claro, comprar bilhetes, mas também não há a possibilidade de os adquirir muitas vezes quando as produções estão esgotadas, e talvez ferramentas deste género ajudassem a que certas produções com muito sucesso estivessem disponíveis para mais pessoas. Em especial porque, infelizmente, nós temos poucos teatros em Lisboa, nomeadamente. Temos poucos teatros no país, mas em Lisboa, para o número de pessoas que quer assistir a peças, são mesmo poucos. E as produções têm que ter uma curta duração e, portanto, só um número limitado de pessoas consegue assistir às peças. E, às vezes, por estarem cheias, perdemos essa oportunidade porque não conseguimos comprar mais bilhetes. Concordo, o público português ainda não está lá, a cena teatral portuguesa ainda não está lá, nomeadamente a Lisboeta, mas pronto, ou seja, o primeiro em termos de peças em inglês acho que é um caminho, tem que se formar atores de início, mas é uma tendência mais, se calhar, curto, médio prazo. Esta questão que eu estava a dizer, se calhar mais médio, longo prazo, mas ainda assim para deixar o bichinho. Tendo tudo isto em conta, falta dar a nossa classificação. Sim, a nossa classificação, bom, a minha só pode ser 5. Total, pelo brilhantismo da produção que foi feita em Portugal. Não sei se já vimos uma produção tão boa de teatro musical em Portugal como o Rent naquela altura. E lá está, de um musical pelo qual eu não tenho particular carinho pela narrativa. E, portanto, um musical pelo qual eu não tenho um particular carinho pela narrativa ter-me surpreendido desta forma, só pode ser 5, não é? Eu tenho uma opinião distinta, nomeadamente por um motivo pelo qual tu pegaste. Eu acho que o que nós achamos da peça ou do musical deve entrar na classificação, não é só a encenação. Há uns tempos vi um comentário que me ficou na cabeça, que tem a ver com a produção que está atualmente em Londres, do Into the Woods, no British Theatre, e a pessoa dizia o seguinte: isto para mim é um musical de 3 estrelas, com uma encenação com uma produção de 5 estrelas, pelo que dá um 4. Eu neste caso não vou a tanto, mas eu diria que isto é, neste caso dá um 4, porque é uma história de 3 estrelas e meia, e um musical de 3 estrelas e meia, para uma produção de 4 estrelas e meia. 3 estrelas e meia e, portanto, dá um 4. 3 estrelas e meia porquê? Porque aquilo já não me diz muito. É uma estética muito
própria dos anos 90 e muito nova-iorquina. E atenção, mas se fosse só nova-iorquina, a coisa ainda podia safar, mas era nova-iorquina dos anos 90 com temas, como dizia, nomeadamente ao nível de saúde pública, que, pronto, não é por mal, mas a mim não me dizem tanto, são pouco variados, ou seja, por exemplo, quiçá fazer esse episódio, mas na produção mais recente da MTL, o In The Heights, os temas são mais variados, ali foca-se muito, vários personagens têm SIDA ou acabam por estar relacionadas com pessoas que têm SIDA e não se fala de outra coisa. E é SIDA ou despejo da casa. É que nem é sequer não ter uma casa em condições ou não conseguir encontrar casa ou o que seja. É literalmente despejo ou SIDA. Ou desemprego também. Certo, e depois, sim, certo. Mas lá está, eu acho, não é monotemático, atenção, mas eu acho que a certa altura não saímos daquilo, não saímos daquele ram-ram. E isso para mim prejudica a minha experiência de visualização. Encenação 4,5, porque eu diria que, quer dizer, eu só não lhe dou um 5, vá. Eu acho que até é capaz de merecer um 5, agora que diz isso. Eu em termos de classificação geral, peço desculpa, não mudo o meu 4. Mas até admito que mereça o 5. Estou curioso por perceber como é que se transforma o que nós vimos no Variedades no Auditório dos Oceanos, como é que se verte uma coisa para a outra, porque o Auditório dos Oceanos, já falámos aqui relativamente a várias peças, é um espaço enorme e, portanto, vai ser preciso encher, metaforicamente, lá está, e também na realidade, mas pronto, mas pelo menos metaforicamente é preciso encher aquele espaço todo. Mas sim, eu diria que em termos de produção está muito boa, em termos de história não me cativou tanto e, portanto, tenho que dar aqui um 4. Mas, de qualquer das formas, é um marco enorme. Isto porquê? Eu tenho pena que não tenha sido esta produção com outra peça. E acho que agora estamos a caminhar mais, ou eles estão a caminhar mais, a MTL está a caminhar mais no sentido certo, na minha opinião. Com o In The Heights, ainda que o In The Heights também seja uma coisa muito específica, mas eu sinto que a MTL tem uma abordagem um bocadinho mais, não é muito mais, mas um bocadinho mais de culto aos musicais do que outras produtoras, como os exemplos que eu dava, como a Força de Produção, como uma UAU, o que faz com que, por exemplo, uma UAU traga aqui tours internacionais, Mamma Mia, do Cats, agora também tente romper fronteiras com temas da cultura popular portuguesa, a Força de Produção também tenta trazer aqui grandes musicais, até mais ou menos conhecidos, e depois aqui eu percebo, ao trazer o Rent, acaba por ser mais uma visão própria da MTL de querer trazer o Rent. E resultou bem, e ainda bem, mas sinto que há um bocadinho isso. E daí também o meu 3,5. Eu sinto que com o In The Heights estão a melhorar, mas acho que há potencial para fazer coisas ainda mais, populares. O meu 3,5 relativamente à história, que depois dá o 4, porque, reitero, a produção é muito boa. E eu estou aqui muito confortável, não é? No quentinho, a fazer pedidos. E eu percebo que custa um bocadinho a uma companhia, ainda por cima que é nova, produzir o que se calhar os outros é que querem e não sou eu que quero. Mas sinto que o Rent sofreu um bocadinho disso. O In The Heights, não tanto, ainda um bocadinho, mas não tanto, mas o Rent sofre um bocadinho disso. Posso estar enganado, mas parece-me que é claramente, não lhe vou chamar Passion Project, mas é um bocadinho, tu deste essa pista, Broadway no Parque, claramente já havia ali uma ligação afetuosa com o musical e, portanto, decidiram trazê-lo. Mas, resumindo, 4, mas é um 4 que não tem que ser desencorajador, bem pelo contrário, porque a encenação admito, estou contigo, se calhar um 5, um borderline 5, de acordo. Posto isto, estamos quase a chegar ao fim da temporada, não é? E falta-nos apenas um episódio nesta temporada. E nesse episódio vamos falar sobre o quê? Antes disso, eu gostava de dizer que, tal e qual como já tinha anunciado aqui no início, o Rent vai voltar e é por isso que é relevante fazermos este podcast agora. E tal e qual como o Pedro disse, vai voltar em Lisboa para o Auditório dos Oceanos a partir do dia 21 de maio e vai também para o Porto, para o Coliseu, neste caso a partir do dia 2 de julho. Portanto, se gostaram de ouvir a nossa conversa sobre o Rent e se tiverem curiosidade por ver esta produção da MTL, têm agora uma oportunidade de voltar a ver esta produção que vai voltar aos palcos em Portugal. No próximo episódio vamos falar sobre outro musical que também só vimos cá. Portanto, estes 2 últimos episódios são dedicados a musicais que só vimos cá, que é precisamente o Mães. O Mães esteve até bastante recentemente
aqui em Lisboa, a encenação aqui em Lisboa, e vai brevemente para o Porto, por isso achamos relevante falar sobre ele no próximo episódio. Posto isto, deixamos-vos o apelo de sempre, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram ou TikTok, também acionar a possibilidade de seguirem o nosso podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma para saberem sempre quando sai o próximo episódio, nomeadamente este sobre o musical Mães, que será o próximo. Por fim, resta-nos despedir-nos, dizer-vos até ao próximo episódio, onde podem vir a descobrir aquela peça.